Entonces, hoy tenemos a la catarinense, profesora Elaine Scalabrini, catarinense de origen italiano, ¿no? Sim. Eh, do Instituto Politécnico de Bragança, Elaine agora dará alguns detalhes do Instituto, não? E Sim, da região, que apresenta trabalho que é um análise bibliométrico del desarrollo del turismo y del crecimiento económico. Elaine, muito obrigado com você por estar conosco. Tem meia hora, 40 minutos, ok? tá bem. Tá bem. Primeiramente, agradeço pelo convite de estar com vocês. Pena que online, o ideal seria presencialmente, mas quem sabe um dia vocês venham a Portugal ou eu vá ao Uruguai. Como o professor já me apresentou, eu sou Elaine Scalabrini, eu sou investigadora da Unidade de Investigação Aplicada em Gestão, que é a UNIAG, e está no Instituto Politécnico de Bragança. Vou falar em português mais devagar, caso não percebam algo, por favor, digam-me e eu ou falo inglês ou tento falar em portunhol. É, a configuração da investigação em Portugal se dá por meio dos centros de investigação. Então, nós somos um centro de investigação aplicado em gestão e turismo, é o nosso foco. Ele não é somente constituído por investigadores do Instituto Politécnico de Bragança, já vou dizer onde está Bragança, mas também de outros três politécnicos, todos na região norte de Portugal. Portanto, Bragança é a cidade onde eu estou e onde está o nosso Instituto Politécnico. Está localizada na região norte de Portugal, quase no Nordeste, quase na fronteira com a Espanha. Assim como a Liliana vive em região de fronteira, nós também vivemos aqui numa região de fronteira com a Espanha. Estamos a 20 quilômetros da região de Castilha e León. E por conta dessa nossa configuração territorial, o nosso foco de investigação também está no turismo transfronteiriço. Nós temos muitos projetos com os nossos parceiros em Espanha, tentando desenvolver, porque estamos numa região de baixa densidade territorial, em que o envelhecimento populacional é uma realidade muito presente, a questão econômica, poucas opções de emprego para os nossos jovens, e os jovens acabam saindo da região de Trás-os-Montes e Bragança e indo para outras regiões de Portugal, quiçá da Europa. Então, nós temos grandes desafios territoriais e tentamos investigar de que forma o turismo pode ser uma alternativa, porque, ao contrário de regiões como Porto, Lisboa, Braga, em Portugal, que já vem sofrendo com o overtourism, aqui nesta região nós temos o turismo como talvez uma possibilidade de desenvolvimento econômico, uma atividade econômica para desenvolver a região. Portanto, de uma forma bastante breve, este é o nosso centro de investigação. Nós temos parcerias com universidades e centros de investigação do mundo todo, na América, especialmente com universidades do Brasil, e a nosso maior parceiro internacional é a Universidade UTFPR, Universidade Técnica Federal do Paraná. Recebemos muitos estudantes. Também temos protocolos de investigação, então podemos fazer parceria com universidades e recebemos investigadores ou pesquisadores por períodos específicos de tempo, um semestre, um ano, que podem ficar aqui conosco também a investigar. Então, um dos nossos focos é a internacionalização e fiquem à vontade para me contactar caso tenham interesse. Nós também temos interesse em fazer investigação conjunta com parceiros internacionais. Dito isto, eu não vim aqui só para apresentar a UNIAG e o Instituto Politécnico de Bragança. Eu fui convidada para falar sobre os resultados de uma investigação que foi desenvolvida por uma estudante de mestrado. Ela já não é mais estudante, ela já concluiu o mestrado, e essa investigação já foi apresentada num congresso na Ilha da Madeira,
E também já foi publicado em Conference Proceedings, então vocês já têm acesso à investigação mais completa, que tem relação com o desenvolvimento do turismo e o crescimento econômico, uma análise bibliométrica. Portanto, a estudante foi a Cláudia Rodrigues, junto com o meu colega professor Jorge Alves, então desenvolvemos essa investigação. É muito comum, sempre que os nossos estudantes iniciam uma dissertação de mestrado, que eles façam uma revisão sistemática de literatura ou uma análise bibliométrica para tentar compreender de que forma o tema que eles pretendem investigar está sendo abordado na literatura. Portanto, a Cláudia, ela fez uma investigação e concluiu com muito louvor a dissertação de mestrado dela sobre exatamente sobre esse tema, sobre o crescimento econômico, quais são, e fez uma análise de causalidade do turismo em Portugal. Portanto, Portugal como um todo, não somente a região de Trás-os-Montes. Quando eu falar Trás-os-Montes, estou falando da região em que Bragança está localizada. Na minha fala, então, vou fazer uma breve introdução teórica, que vai justificar o tema e o objetivo do estudo. Os apresentarei a metodologia, como foi feita a recolha dos dados e a análise desses dados, a análise e discussão dos resultados. Nós fizemos, neste caso, uma análise descritiva e uma comparação dos resultados, e as considerações finais e futuras sugestões de estudos. Então, de onde partiu esse estudo e por que nós desenvolvemos uma análise bibliométrica sobre este tema? Todos nós sabemos, não é novidade para ninguém, que o turismo se torna um grande fator de desenvolvimento global. Portugal, recentemente, nas pesquisas recentes, tem aproximadamente 11 milhões de habitantes. É um país relativamente pequeno, vocês sabem que Portugal é pequeno, mas de acordo com dados oficiais do nosso órgão oficial do turismo aqui de Portugal, em 2025 nós registramos, e a cada ano temos registrados novos recordes de dormidas. No ano passado foram 82 milhões de dormidas e 133 milhões de euros em proveitos totais. Então, o turismo em Portugal, ele é extremamente importante, é um fator extremamente importante, embora ele esteja, como eu já referi, muito concentrado nas nossas maiores cidades. E o interior ainda não tem esse desenvolvimento tão forte como as nossas grandes cidades, região do Algarve no sul, que recebe maioritariamente os ingleses, a região de Lisboa, Grande Lisboa, que recebe turistas do mundo todo, Porto, Braga e Coimbra também entram mais nesse turismo, que está mais forte, entretanto, outras regiões nem tanto. Diante disso, a nossa estudante queria compreender, então, na bibliométrica, compreender o conceito de turismo, desenvolvimento e a questão do crescimento econômico, mas ela queria compreender a análise, e fez uma análise de causalidade do turismo em Portugal como um todo. Diante disso, então, para que ela conseguisse desenvolver o estudo dela, ela fez essa revisão bibliométrica da literatura, que buscou compreender as trajetórias dos artigos publicados em relação ao desenvolvimento do turismo e o crescimento econômico ao longo dos anos. Qual foi a metodologia utilizada para essa investigação, então? Primeiro, todos já devem saber, mas só para recordarmos, uma análise bibliométrica é um método de investigação quantitativo que irá examinar a literatura científica e vai mapear a produção do conhecimento, vai analisar a performance de jornais, das instituições, dos autores, vai avaliar a performance e o impacto da investigação, e vai também nos revelar tendências de pesquisa numa determinada área. Então, por que nós fazemos uma análise bibliométrica? Justamente para compreender como o tema tem sido trabalhado. É interessante que é um método quantitativo. Hoje, nós temos diferentes softwares que nos auxiliam no desenvolvimento desta análise bibliométrica. Dito isso, então,
como nós procedemos a esta análise bibliométrica sobre desenvolvimento turístico e crescimento econômico? O nosso primeiro passo foi a recolha dos dados. Nós optamos pela base de dados Web of Science, porque garante um acesso a uma base de dados científica de alto rigor e conceito metodológico. Nós compreendemos que também temos outras bases de dados, mas neste primeiro momento optamos pela Web of Science por ser uma base bastante difundida e utilizada internacionalmente com jornais de alto impacto que são lá indexados. Nós delimitamos o período temporal, 2008 a 2023, já vou explicar por quê. Recordem que disse que este era... estamos com um problema na... Está partilhando? Vocês estão a ver a partilha? Porque eu estou a ver aqui algumas mensagens. Tá Sí, ok? sí, disculpa, no, era mi pantalla, perdón. Ah, tá bem. Ay, Tá perdón. bem. Por que delimitamos 2008 e 2023? Então, se recordam, era o ponto de partida da dissertação da estudante e ela queria avaliar o desenvolvimento turístico e crescimento econômico em períodos pós-crise. Então, nós tivemos 2008 a crise, uma grande crise subprime, e todos recordam dessa crise de 2008, e depois 2023, porque foi o pós-pandemia. Então, temos aqui um período de duas grandes crises que poderiam e afetaram o turismo de alguma forma. Então, esse foi o período, e para que ela começasse, então, também queria analisar de que forma a literatura, nesse mesmo período de análise dos dados em Portugal, estavam sendo investigados. Ela fez uma pesquisa inicial com alguns termos, palavras-chave, ordenou algumas palavras, por exemplo, quando ela colocou turismo, somente turismo e crescimento econômico, ela teve 8.631 resultados, notem que somente na Web of Science esse resultado. Turismo, desenvolvimento turístico e crescimento econômico, 5.209. Considerando que ela também queria analisar a análise de causalidade, ela combinou alguns termos com análise de causalidade. Entretanto, nós tivemos poucos artigos nesse sentido. Portanto, numa decisão metodológica, ela optou pela equação desenvolvimento turístico e crescimento econômico, nessa primeira fase, com um resultado de 5.209 artigos. Ainda nessa questão da recolha dos dados, nós utilizamos um primeiro filtro, a questão de papers publicados em jornais, excluímos qualquer outro documento que não fosse jornais científicos, e também delimitou as categorias, especificamente a categoria ciências ambientais, economia, estudos ambientais, gestão, planeamento regional, ciências sociais, matemática, sociologia e questões sociais. Após esse primeiro filtro, também aplicamos o filtro da língua, o inglês, e a opção pelo inglês é amplamente utilizada essa metodologia em análises bibliométricas, porque inglês, concordemos ou não, é a linguagem universal da ciência, então nós temos muitos mais artigos publicados em inglês. Com esse primeiro filtro, daqueles 5.209, passamos a 3.124. Depois passamos um terceiro filtro, que era dos Mesotopics, utilizando especificamente hospitalidade, lazer, esporte, turismo e economia, e os micro-issues, tourism and economic growth. A partir disso, tiramos para a análise total 738 documentos. Para a análise, eles foram todos... foi feito um download no formato RIS, e depois utilizamos o software Bibliometrics, que nos produziu os gráficos e a análise descritiva que precisávamos para executar a análise dos nossos resultados. Portanto, em relação à análise. Deixa eu só.
Desses 738 documentos, então, a primeira questão que eu vou apresentar a vocês é a questão da autoria. Então, verificamos que somente 10% dos documentos é de autor único. A grande maioria, 89%, quase 90%, são de múltiplos autores, e interessante observar que em autoria internacional, 32% dos 738 documentos. Também é importante sabermos sobre a questão das citações, tivemos 22,4 citações por documento. Em relação à produção anual, o que nós temos em relação à produção anual? Lembrem, a partir de 2008, isso tem sido uma realidade em diferentes análises bibliométricas que temos executado. Um grande crescimento relacionado ao turismo, obviamente, um grande crescimento, ela começa a crescer a partir de 2018. Então, nós temos aqui um pico de produção em 2022 e 2023, em relação ao turismo e desenvolvimento econômico, e a questão do econômico crescimento. Em relação às revistas que mais publicaram, temos aqui um grande número de publicações na Sustainability, seguida da Tourism Economics, o que é lógico, um pouco lógico, considerando o tema em análise, e em terceiro lugar, a Tourism Management. Temos também a questão das afiliações, o número de artigos da revista da Romênia com maior número de artigos publicados. Isso também, esse tema difere, porque outras revisões bibliométricas que temos feito, nós temos muitos autores da China e dos Estados Unidos. Em relação a este tema, nos aparece mais Romênia, Chipre e, em terceiro lugar, a China. É um comportamento diferente de outros temas do turismo que temos investigado aqui no nosso centro de investigação. E aqui é muito interessante fazer uma análise em relação aos documentos mais citados. E por que isso é interessante? Ora, se eu estou a desenvolver um trabalho nesta área, é interessante que eu saiba os documentos mais citados, porque é um autor importante e eu também vou citar no meu trabalho se for relevante. Por isso, nós temos de um jornal da Tourism Management, 537 citações, de autoria do Lee, Tourist Development and Economic Growth, a Closer Look at PENPS. O que eu chamo a atenção neste resultado é que, embora a Sustainability tenha mais artigos publicados, ela não é a revista com maior impacto em relação às citações, e como investigadores sabemos que a citação nos dá muito impacto. E se analisarmos nestes principais, nos 6 que estão aqui demonstrados, a Sustainability não aparece entre os mais citados, mas sim a Tourism Management, e aqui estão os estudos mais citados em relação a este tema. A seguir aqui temos os impactos dos autores, com o total de citações, o número de papers na área. E as palavras-chave. Aqui é bastante interessante observar as 10 palavras mais utilizadas. Obviamente, nós teremos aqui a questão do turismo, desenvolvimento turístico, que era o tema, e o crescimento econômico. Mas o que nós observamos, e principalmente a partir de 2018, mais ou menos, é que nós temos uma grande preocupação hoje do crescimento econômico e do desenvolvimento turístico relacionado com as questões da sustentabilidade. É tanto que essas palavras nos aparecem aqui também em destaque: Sustainable Development, Sustainable Tourism, Sustainability. Principalmente na Europa, nós temos uma grande discussão por conta do overtourism, em que a que ponto nós queremos o desenvolvimento do turismo, como esse turismo vai afetar, embora ele traga alguns benefícios econômicos, ele também vai trazer os custos sociais para a população, e nós já vemos vários exemplos, como Barcelona, Veneza, em que o turismo já não é
atividade turística, embora traga benefícios econômicos, ela não é vista positivamente pela comunidade, pelos residentes, uma vez que o residente já não consegue viver no centro da cidade por conta dos altos custos para morar. E isso já, infelizmente, também é uma realidade em Portugal, em que o turismo traz esse custo econômico para a população. Hoje, morar no centro de Lisboa ou Porto é impossível por conta do alto valor para se comprar um imóvel ou para se arrendar um imóvel nessas regiões. E por conta disso, por conta dessas discussões que existem, é que a sustentabilidade também surge e emerge aqui também nos estudos que foram analisados. Aqui, esse é bastante interessante quando analisamos a questão da concorrência das palavras-chave. Surge aqui o turismo, o crescimento econômico, e temos aqui um terceiro grupo muito pequeno, que é a questão das emissões de carbono relacionadas com a economia e o crescimento. Mas também é importante observar no grupo que está diretamente relacionado, porque temos aqui uma linha bastante espessa entre esses dois itens, turismo e crescimento econômico. Temos aqui a questão do desenvolvimento econômico, a procura turística, algumas metodologias utilizadas para análise do crescimento econômico, como a causalidade de Granger, causalidade com integração, o data panel. Então, e no turismo, temos aqui, nos aparece a questão de desenvolvimento regional, o meio ambiente, novamente a sustentabilidade com foco aqui, e algo que também é uma preocupação quando falamos do turismo, dos impactos do turismo, da questão econômica, e isso tem sido muito forte também aqui na Europa, são as alterações climáticas que influenciam substancialmente o turismo, e o turismo contribui, então é uma simbiose entre alterações climáticas e turismo. Aqui é interessante observar a evolução das palavras-chave, então também temos aqui a questão da sustentabilidade de 2008 a 2012, mas que se transforma em outras palavras, e o turismo ganha muito mais força entre 2018 e 2023, o crescimento econômico, as chegadas de turismo e algum método de análise desse crescimento econômico. O que nós podemos conversar daqui e discutir um pouquinho, e eu vou falar algumas questões para depois discutirmos e abrirmos para discussão. Desde 2018, teve um crescimento exponencial nas publicações no campo do desenvolvimento do turismo e crescimento econômico. Os artigos mais citados estão em jornais com quartismo 2, isso é bastante relevante, porque nós como investigadores, aí olhando o lado do investigador, é importante isso para nós. E temos aqui uma evolução do tema. Então, se 2008 nós tínhamos a questão da preocupação econômica, eu falei antes 2018, mas a questão da sustentabilidade emerge em 2013, os conceitos, e 2018, 2023, os estudos focam-se principalmente no crescimento econômico e nas chegadas de turistas. Nós temos aqui também alguns artigos que foram identificados, principalmente entre 21 e 23, no aspecto da pandemia, como isso afetou economicamente, porque de uma realidade em que tínhamos um overtourism, passamos a ter no tourism por conta da pandemia, mas agora cabe fazer um novo estudo para verificar depois de 2023, porque aqui na Europa nós temos, e como eu falei no início da minha fala, recordes anuais de movimentação de turistas em diferentes países europeus. Então, cabe um novo estudo, fica aqui sugestão para estudos futuros, para analisar o pós-2023, como está essa realidade. Algumas limitações, obviamente, nesse estudo, a análise bibliométrica
principalmente pela limitação da equação de estudo, nós usamos somente dois termos muito específicos. Termos usados somente a Web of Science, também fica futuros estudos ampliar para Scopus, talvez tenhamos algumas diferenças aqui, incluindo outras bases de dados, as mais utilizadas, aqui nós mais utilizamos a Scopus e o Web of Science, e explorar metodologias mais qualitativas. Aqui ficamos só muito na bibliométrica, depois, obviamente, na dissertação, o estudante conseguiu explorar mais uma análise qualitativa dos dados, especificamente de Portugal, não só da literatura, mas avaliar qualitativamente os impactos dessas investigações e para compreender melhor o tema. Esse estudo aqui foi financiado pela nossa Fundação de Ciência e Tecnologia Portuguesa e pelo nosso centro de investigação. Muito obrigada. Então, o foco aqui foi mesmo o tema publicado, que era análise bibliométrica, mas agora estou à disposição para discutirmos um pouco mais e discutirmos mais a questão econômica em relação ao turismo, em relação à investigação. Eu lembro que eu não sou economista, minha área de formação é turismo, meu doutoramento é em geografia, e o meu foco principal são principalmente os impactos do turismo, impactos econômicos, sociais, ambientais, que o turismo causa agora mais forte em região transfronteiriça. Muito obrigada. Muy obrigado, Elaine. Damos le damos a compartir, Martina, a Anderson. Así, Vale, Anderson, ¿estás allí? Sí, ¿estás por aquí? Hola, sí, Bueno, aquí tenemos entonces al Olá, representante Anderson. colombiano que... ¿Tenés PPTs allí? Sí. Ahí está. sí, Gabriel. Entonces, Elaine, Anderson ahora te hará algunos comentarios y te deja algunas preguntas. Entonces, Sim, seguidamente de la presentación de él, tenés el turno tuyo y luego pasamos a los comentarios y preguntas generales, ¿ok? está bem. Bueno, no, bueno, como decía Gabriel, yo soy Anderson Bernal, yo soy de Colombia, también soy economista y haciendo pues como la maestría en economía y turismo. Quería hacer como algunos comentarios del artículo, lo voy a hacer en español, mi inglés y portugués no son muy buenos. Em, digamos que tengo como tres Habla puntos, despacio, Anderson, porque... ¿Ok? sí, sí, listo. Algunos de mis puntos que quiero tocar, que creo que son muy importantes del artículo, es que muestra el potencial que tiene el análisis bibliométrico para entender las tendencias en los estudios de desarrollo turístico y especialmente pues en su relación con el crecimiento económico. También algo que quería resaltar es que el artículo lo dice, hay como dos enfoques cuando se hacen estos análisis bibliométricos, un análisis performativo y otro análisis, no sé cómo se traduce, mapping analysis, em, y que el artículo dice que usan los dos, ¿cierto? Que en algunos casos se usa solo una de las dos, pero en este caso usan las dos, que creo que es algo que es bastante interesante, no solamente quedarse en uno de los dos como tipos de análisis. Y que finalmente, digamos que este análisis ayuda a identificar pues como esas tendencias de investigación y cómo se relacionan con el contexto, ¿cierto? El contexto mundial que se está desarrollando en el momento. Finalmente lo veíamos en una de las últimas slides, que había como unos ciertos como temas que se volvían más importantes dependiendo del contexto económico y mundial en el que nos estábamos desarrollando. Eran como de los tres comentarios que quería hacer sobre el artículo y tengo algunas preguntas. La primera pregunta que a mí me surge y que yo leía el artículo y me surgía pues como esa curiosidad es ¿qué explicación le dan ustedes a ese incremento en las publicaciones a partir de 2018? Creo que lo mencionaban brevemente, de pronto estaba relacionado con algo con China, pero no sé si es
O sea, algo muy, muy específico o si tienen alguna otra explicación. El artículo también dice de que ellos no logran capturar, ¿cierto? Finalmente porque solo se centran en la base de datos de Web of Science, no logra capturar otras formas de difundir la información como políticas, reportes de políticas u otras publicaciones del sector. Entonces mi pregunta es, si ustedes quisieran en este momento integrarlo para este análisis, ¿cómo lo harían? ¿Cierto? Si quisieran, si quisiéramos ir un poquito más allá y no solamente quedarnos con ese análisis de Web of Science. Y lo último es que el artículo toca, y lo veíamos en esta imagen de los grafos, eh, tocan que hay como dos clústeres que se están, ¿cierto? Que se ven en las publicaciones, específicamente lo relacionado con lo ambiental y con el turismo como industria. Y mi pregunta es si estos, digamos que estos temas son algo que ustedes creen que va a tener más atención en el futuro o creen que son solamente temas que pues, que son como pasajeros, que son solamente tendencias por ahora y que no tendrán tanta atención. Ok, Elaine, para que responda un poco las preguntas. Te dejamos las preguntas aquí para que las veas, ¿ok? Ah, melhor, porque estava. Ah, meu pai. Anderson, muito obrigada pelas suas considerações e pelo seu olhar diferente para o artigo. É sempre interessante quando outra pessoa lê o artigo e surgem algumas outras dúvidas. Essa questão do crescimento das publicações, como eu falei durante a minha explicação, temos feito, como eu disse, sempre que os nossos estudantes começam a fazer uma dissertação, nós pedimos, na maioria das vezes, uma análise bibliométrica para compreender o tema. E a maior parte dos temas relacionando turismo, pode ser impactos do turismo, pode ser a questão das alterações climáticas, tem um crescimento exponencial mais ou menos nessa época, 2018, 2020. Eu tenho uma outra bibliométrica publicada sobre a percepção dos residentes dos impactos. O crescimento foi a partir de 2019. E pode ser, aí também poderíamos fazer um estudo mais aprofundado. Também conseguimos verificar que a partir desse momento temos muita publicação chinesa. Eles surgem, emergem com muita força nas publicações também a partir desse período. E a China é enorme em questão de publicação. Portanto, pode ser uma explicação, mas no nosso caso português pode ser a questão do incentivo nas publicações, e nós temos, assim como outras partes do mundo, uma cobrança muito forte para publicarmos, então os investigadores estão publicando mais também. Então, eu acho que requeria um estudo mais aprofundado para eu responder com certeza é este motivo. E por que que todas as bibliométricas, praticamente todas, o crescimento é a partir dessa data? Não sei se respondi essa, Anderson. Em relação à questão de ter usado só Web of Science e usar outros tipos de documento, eu concordo plenamente. Eu acho que nas análises bibliométricas e a maioria já publicada, não só do nosso centro de investigação, mas de todos os autores, uma grande limitação é isso. Nós nos baseamos somente na nossa experiência nos artigos científicos. Eu li recentemente isso como uma limitação, estou tentando agora fazer com um estudante que está analisando a questão do Environment, Social and Governance, ESG, no turismo. Estou tentando trabalhar com ele a inserção desses relatórios também. Não é tão fácil, por exemplo, a recolha dos dados, a análise, na questão dos relatórios. É um desafio, mas eu concordo plenamente que nos dá um outro olhar, uma outra perspectiva, olhando de que forma, por exemplo, os governos veem a questão do turismo, do crescimento econômico, como estão os nossos relatórios em relação a isso, o que nos dizem, e fazer uma junção com o que a literatura acadêmica nos diz. Eu acho que sim,
Penso que é bastante interessante e tenho me desafiado para isso com os estudantes. É mais difícil porque nós estamos muito acostumados e habituados a fazer revisão bibliométrica. Recolho os dados no Web of Science ou Scopus, vou ao Bibliometrics, já tenho todos esses dados. Então surge um desafio e eu gosto desse desafio. E interessante que você trouxe isso, faz todo sentido. E, por fim, a questão dos dois clusters. Sim, identificamos esses dois clusters, o turismo como uma indústria e a questão das preocupações ambientais e massivas. É, acho que, acho não, os estudos dizem, principalmente na Europa, que a questão da preocupação ambiental não é um trend topic, uma onda que vai passar. Nós temos grandes investigações nessa questão e como eu falei ao terminar a minha apresentação, obviamente o turismo nos traz muitos benefícios econômicos, sociais, culturais e também ambientais, mas ele também tem os custos. E a grande preocupação hoje na Europa tem sido os custos ambientais do turismo, ou de que forma isso tudo vai afetar também o turismo. Nós estamos agora no período de verão europeu, vocês devem estar acompanhar as notícias, calor, é insuportável as nossas ondas de calor, e isso tem afetado consideravelmente o turismo. Como eu falei, nós estamos numa região de fronteira, estamos a mais ou menos 300 quilômetros de Madrid, e na região de Madrid tem um grande incêndio acontecendo, e Bragança hoje está coberta de fumo de incêndio. E isso afeta o turismo também e é uma grande preocupação para nós como investigadores. Então, a questão do ambiente, na minha perspectiva, do que eu tenho estudado, do que eu tenho visto e da realidade que nós temos aqui, não é passageiro. Nós temos, obviamente, a grande preocupação econômica do turismo, mas nós não teremos essa preocupação econômica se não tivermos os turistas que estão sendo afetados pelas alterações climáticas, por exemplo. E hoje, com esse calor, os incêndios, os turistas não conseguem passar na estrada para vir da Espanha para Portugal, por exemplo, por conta do incêndio que está acontecendo. Então, não é uma onda passageira. E o turismo como indústria, ele sempre, desde que eu investigo o turismo há mais de 20 anos, ele é visto como o turismo como indústria. Obviamente, nós temos sempre trend topics que vão surgindo, temos tópicos que vão emergindo, e aqui na Europa também nós percebemos, por exemplo, nós somos muito cobrados para termos projetos de fundos europeus. Nosso centro de investigação tem que escrever projeto para conseguir fundos para o centro de investigação, para desenvolver esses projetos. E volta e meia surgem alguns tópicos que as instituições europeias aprovam mais os projetos, por exemplo. Eu posso citar alguns agora, que é a economia circular, os projetos que estão relativos à economia circular têm mais chance de serem beneficiados, as alterações climáticas também, e a questão, desde 2016, os territórios de baixa densidade, que é um grande problema europeu também, nós termos como desenvolver o turismo num território como Bragança, que o aeroporto mais próximo está a 200 quilômetros, e fazer com que o turista chegue no porto e venha a Bragança. Então, embora o nosso artigo tenha identificado esses dois trend topics, neste caso, nesses artigos específicos, 700 e tal artigos, nós temos muitos outros na área do turismo e, com certeza, todos esses estão relacionados à questão econômica. Não tem como pesquisar o turismo, eu sempre digo, o turismo não vai existir sem analisarmos a questão econômica e a questão cultural e social, sempre serão trend topics no turismo. Também não sei se respondi, Anderson. Sí, sí. Bien, bien. Bueno, abrimos un poco a las preguntas en general, ¿verdad? Una cosa muy interesante de la presentación de Elaine es que quizá muchos no habían visto, ¿no?, nada sobre análisis bibliométrico, ¿verdad?
que es siempre un Ah, complemento a los reviews sistemáticos, digamos, ¿no? Y como dijo sim. Anderson, nos permite ubicarnos en la literatura. ¿Sí? Depois, futuramente, se quiser, podemos fazer uma oficina também para mostrar como fazer, usar os softwares Ah, e perfecto, perfecto. O sea que si hay estudiantes interesados y eso quieren, podemos pedirle a Elaine que nos muestre un poco. sim, com certeza será um Martín, gosto. Martín Olivera, capaz que él trabajó también él ha venido trabajando en análisis biométricos y eso quiere, no sé si quieres decir algo, Martín. No, muchas gracias, Elaine, por la presentación. Solo saber si quizá pudiste ver sobre los autores y los artículos más influyentes, más o menos de qué tratan esos, qué enfoque tienen, si es un enfoque más de economía, más aplicado al management, si es un enfoque más guiado hacia los métodos cuantitativos, pero quizá sin ahondar en un análisis de literatura más profundo, ver entre los, no sé, 5 o 10 autores y artículos más influyentes, ver, bueno, de qué tratan y a qué se dedican esos autores. ¿Me explico más o menos? Sim, como aqui nós fizemos só a bibliométrica, nós não fomos a fundo nessa questão do que trata cada autor, mas eu sei porque depois a estudante trabalhou na dissertação dela, por exemplo, a maioria nesses mais citados que eu mostrei, são análises quantitativas, obviamente, da questão do crescimento, utilizando, por exemplo, a questão do model panels, a questão da causalidade de Granger, então são artigos mais quantitativos, mais focados no crescimento econômico mesmo. Bien. Sí, en general, claro, son trabajos de econometría más clásica. Sim, sim. Y bueno, y ahora estoy pensando que cuando mostraste las revistas que tienen más artículos, bueno, sacando Sustainability, que es un tema aparte, aparece Tourism Economics. Entonces, bueno, ahí Sim, tiene o que faz todo sentido. sentido com o tema, não é? Se talvez deixasse só desenvolvimento turístico, teríamos outros resultados. Nada, también eso, que haya aparecido Sustainability como primero, porque que aparezca Sustainability cuando se filtran por palabras claves guiadas con lo ambiental, puede tener algún sentido. Pero cuando no, como en este caso, y aún así aparece Sustainability, es como que abunda más para pensar en torno a esa revista. Além da questão do crescimento econômico, o crescimento a partir de 2018, outro resultado que tem dado sempre nas bibliométricas é a sustainability como a que tem mais artigos. Sí, Existem sí. algumas discussões de alguns investigadores que dizem que teríamos que tirar a sustainability da análise, porque também Puede ser, sí. alguns autores, alguns investigadores que eu já participei de alguns congressos falam, mas por quê? Inclusive foi especialmente nesse artigo, quando eu participei e apresentei no congresso, eles falaram, por que não tirou a sustainability? Mas ela está lá, as pessoas estão publicando na sustainability. Então eu tenho que Sí. analisar isso também. Tuvimos Sí, allá. hace 2 o 3 semanas, ¿no? Tuvimos una Sí, presentación de una investigadora de la Universidad de Sevilla, Uhum. justamente que nos habló de las revistas predadoras, ¿no? Y claro, ella ponía como ejemplo Sustainability, ¿no? Este, É, eu, como investigadora do Centro de Investigação, tenho verbas anuais, um orçamento anual para publicação, mas eu não posso publicar na Sustainability. sí. Se eu pedir pagamento para Sustainability, eles não vão aprovar, a não ser que seja com o meu dinheiro próprio, mas da en general, investigação, não. sí, incluso en general se habla de las revistas de la editorial MBPI, ¿no? Sim, nós temos dois, MDPI e Frontier, também não podemos publicar Eso, nas eso. Frontiers. É muito Ok. fácil publicar, não é? Martín, no sé Enfim, si estabas diciendo algo más, No, perdóname. no, 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 eso nomás quería un poco saber eso de
los más influyentes, un poco de qué tópicos trataban. Nada, para guiar un poco eso. ¿Alguien, alguna otra pregunta, comentario? Hola Gabriel, ¿me escucha? Hola, hola, Marcelo, adelante. Bueno, nada, primero que nada agradecerles en, en español la invitación y la interesantísima ponencia de Laine y los comentarios también. Mi comentario iba justamente en esto último que mencionaba Martín y creo que en parte también lo contestó al principio Elaine, ¿no? O sea, decir, ¿cuáles son esos digamos, essas tendências, não? Vou falar em português para você. Ou seja, Sim. de acordo com o seu mapa, não? Os países ou regiões que lideram a produção científica nessa intersecção que você apresentou, só a China, não? Você diz que é a China. A China e Estados Unidos também. Mas aqui na região latino-americana, eu acho que Brasil é um líder incontestável no volume das publicações na região, né? México também, Colômbia, Chile, mas no foco na sustentabilidade que você fez referência agora, eu acho que o problema que tem a América Latina é que o mapa bibliométrico vincula o crescimento o desenvolvimento comunitário e a conservação ambiental, não? E tem bases de dados locais, então não encontra nos Scopus, no Web of Science, não? Tem índices regionais, como Cielo ou REDILAC, não? Às vezes reduz a visibilidade dos mapas globais de padrão, não? Pode Sim, eu ser isso. concordo plenamente. E uma questão é, nós, nas bibliométricas, a grande maioria dos investigadores limita a linguagem ao inglês. Isso. Quando limita a linguagem ao inglês, por exemplo, o Brasil é muito grande e por si só publica muito dentro do próprio Brasil e boas publicações, só que em português. E aí, como você disse, não está na Web of Science ou Scopus. E aí limita, parece que a América Latina não publica, ou que não Isso. está preocupado com isso. Mas sim, está. Entretanto, é o nosso método que limita a América Latina. Eu faço parte de editorial de uma revista britânica que está tentando, o editor é brasileiro, tentar fazer a possibilidade de publicações nessa revista britânica em outras línguas, espanhol, português, para dar mais oportunidade para outros investigadores e até depois nós, para fazermos as bibliométricas, também identificarmos esses estudos. Mas se olhar, realmente não temos. A América Latina não está refletida aqui. Isso. América do Sul. E eu América acho do que, por exemplo, no Brasil, o grande problema é esse. Existem publicações e boas publicações, mas muitas em português e ficam dentro do próprio país, no máximo, como disse, na Cielo, e não expande a publicação. Não dá mais visibilidade, não. México tem também, mas Cancún, a Ribeira Sim, na sim, dependência econômica do turismo internacional. sim, Turismo de sol exato. e praia. Mas Exatamente. não tem umas outras sobre sustentabilidade que tem. Na foco da sustentabilidade, ao contrário da Ásia, dos Estados Unidos, eu acho que tem muito mais produção aqui na América Latina. Sim, Mas eu acho que eu tenho essa percepção, sim. Esse artigo que eu estou a fazer sobre o ESG, também, além de pegar os relatórios, também estamos tentando pegar português, espanhol, e hoje com a inteligência artificial é muito mais fácil, ela já nos ajuda, o Python já nos ajuda a fazer a análise também dos documentos em outras línguas, já tem algumas linguagens em Python que nos ajudam a fazer isso. sim. A Turquia também destaca no mapa bibliométrico específico que você A apresentou Turquia também, nessa análise. sim, Ma- sim, Tem também. uma explicação da. Não Não? consigo exatamente a explicação, também não tenho essa explicação da Uhum. Turquia, não. Não nos aprofundamos nisso, foi mais Ah, ver onde isso. estavam a publicação, mas não os porquês. Ok, muito obrigado.
De nada. ¿Bien? ¿Alguien más que quiera preguntar, comentar? Pim, pim, pim. Yeah. Gabriel, yo Sí. también tengo una pregunta genérica que es, quizás no es para, justamente para Hum, pero es ver, o sea, es decir, el turismo siempre tiene un punto, digamos, de equilibrio entre la carga, ¿no? Entre la cantidad y la calidad del turista o el crecimiento económico, o como lo queramos medir. Entonces, más allá de la capacidad de carga tradicional, ¿no? Que se ha hablado muchísimo, ¿existe algún tipo de indicador específico sobre ese óptimo económico, sobre ese umbral óptimo económico en el que, porque digo, la capacidad de carga mides muchas cosas, pones la sostenibilidad, pones el crecimiento, pero digo, específicamente del punto de vista óptimo económico, es decir, ¿hay algún indicador más allá de la tasa esta o índice de Pero carga? ¿en qué? Ujú. Vamos a ver si podemos hacer mejor la Sí, pregunta. sí. Porque, o sea, em, tú lo que dices es, del punto de vista económico para un destino, ¿no? Ujú. Para Em, medir ese crecimiento económico, únicamente para económico, medir no el crecimiento económico. exacto. O Más sea, allá de la capacidad de carga y tal. en turismo en general tenemos un problema muy grande que es con los datos que tenemos. En general Sí, los sí, sí, datos eso. no son buenos, ¿verdad? No son buenos. uhum. Tradicionalmente, por ejemplo, ahí tenemos algunos trabajos con Martín y con Verónica, por ejemplo, pero también hay algunos trabajos de gente de Baleares que han Ujú, mostrado, por ejemplo, que si uno cambia la manera de representar el turismo, los resultados de las investigaciones pueden cambiar, ¿sí? ajá, Entonces, por ejemplo, nosotros somos defensores de utilizar como manera de medir la intensidad del turismo, ¿verdad? ujú, Defendemos la idea de medir en per cápita, o sea, claro, cantidad de turistas por cantidad de sí, sí. residentes en el destino, ¿verdad? Ujú, Eso por un lado. Por otro lado, hay algo que es difícil y es que el turismo es una actividad regional, local, digamos, ¿verdad? Pero los datos en general uno los tiene para el para el país en país. general. Y entonces, Mm, claro, uno dice, no sé, en Uruguay, ya que estamos en Uruguay, ¿no? ujú, Destinos turísticos son Punta del Este, Montevideo, Colonia, etcétera, ¿verdad? Pero no ujú. hay datos específicos porque a veces son difíciles de conseguir o no se recaban esos datos, ¿verdad? ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Sí, 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 sí. Entonces, digamos, y relacionado con lo que me estás preguntando, además, recientemente ha empezado a haber una corriente que, digamos que lo que ve importante no es el crecimiento del turismo en general, sino el crecimiento, digamos, sino la optimización de Exacto. la actividad turística, que desde el punto de vista económico tiene que ver con atraer turistas que gasten más, por ejemplo, ¿verdad? O sea, Ujú. esto es lo que llaman en inglés heavy spenders, Sí, sí, ¿sí? sí. Y tratar de frenar el turismo de masas, que es algo que seguramente el AINE puede decir, se ve, bueno, o Luis, que está allí, Luis Moreno, ¿no? Que es algo que se ve muy fuertemente en España, pero en Claro. Portugal también está llegando, ¿verdad? Entonces, Sim. traigo a colación ahora, por ejemplo, porque hubo un estudio acá de una consultora uruguaya que hizo una comparación de Uruguay con Portugal y tomaba a Portugal como ejemplo para Uruguay, para seguir las políticas que Portugal ha seguido en cuanto al crecimiento del turismo, ¿verdad? Pero bueno, eso no es lo que Portugal está pensando hoy en día, además, creo, ¿no? O lo que debería pensar, ¿sí? Entonces, en cuanto a buscar un óptimo de actividad turística en un destino, entonces hay que tener en cuenta muchos factores, no solo económicos, pero desde el punto de vista económico, en mi percepción es, tratemos de buscar turistas que sean fieles al destino, tratemos de buscar turistas que vuelvan al destino y que además gasten en el destino. O sea que gasto
digamos, fidelidad. Serían dos Fidelidad, indicadores. pero, digo, del punto de vista económico, pero Sí, del económico. punto de vista de lo que a ti te interesa, que es la sostenibilidad, hay que tener en cuenta otros factores, No, ¿verdad? por supuesto. Sí, 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 sí. Entonces, Concordo, Gabriel, sí, no, porque o Elaine. turismo vai ser a questão social envolvida. Desculpa atrapalhar, mas gosto muito dessa fala, porque eu apresentei os números recordes do turismo em Portugal em 2025. Mas os dados são muito difíceis de conseguirmos, concordo com o Gabriel. E se eu pegar desses 82 milhões de dormidas, a concentração dessas dormidas com certeza estarão no Algarve, Lisboa e Porto. Então, é um super turismo nessas regiões. E aqui, Bragança, que é uma região de baixa densidade territorial e que tem outras características, o turismo está mais reduzido. Mas as nossas informações do turismo é para a região norte, que é onde está localizado o Porto, mas eu não tenho específico para o Porto, para Bragança, para Braga. Então, parece que todo o turismo está bem em Portugal, mas está bem em regiões específicas onde já está massificado. Em Bragança, nós não queremos o mesmo turista que vem para o Porto, por exemplo. Bragança é uma cidade de 30 mil habitantes. O turismo, que talvez seja ótimo para o Porto, não é ótimo em Bragança, porque é uma cidade com características completamente diferentes. E se vier a mesma característica do turismo, que é aquele que vem no voo de low cost, chega, passa 2 dias o fim de semana e vai embora, para Bragança não é o turista ótimo, por exemplo, ou o ideal. Então, são vários critérios no turismo, não é só o ótimo econômico, são vários outros critérios que vão contribuir para dizer se esse destino está com um desenvolvimento bom do turismo ou não, não é? Barcelona acha que não. Veneza, para entrar em Veneza, eu passo por um grupo, um batalhão para registrar que eu tenho, que eu ou estou hospedada ou eu pago uma taxa para passar o dia em Veneza. Não é? Es- Enfim, desculpa, atrapalhei, não, Gabriel? Bueno, No, eh, ahí Gabriel, claro, yo no, me quedo pensando, claro, o sea, pero no sé cuál es, como que no tiene tanto sentido hablar de óptimo económico, o sí tendrá sentido, pero tenés el tema de que los pobres que no acceden, les cerrás, le ese es decimos, otro tema, Liliana, o sea, ese es otro tema que claro, te seguramente, abre toda esa controversia de medir, ¿no? De lo que es medir crecimiento por económico, supuesto, ¿no? por O supuesto, por sea, supuesto. como que es un tema, como que Es un bueno, tema, decís, digamos, ¿desde qué arista lo diferente. vas a enfocar, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, en Uruguay hay experiencias que son interesantes en ese sentido, ¿verdad? Es lo que se llama el turismo social, ¿sí? mm, En el workshop que hicimos en Siena el año pasado, por ejemplo, tuvimos al profesor Wissal que nos habló de este tema, ¿no? Y de la calidad de vida. Y el profesor, ¿cómo se llamaba? El de la revista Annals of Tourism Research también que participó y él habló de estos temas, ¿verdad? O sea, del turismo como derecho humano, llamémosle así, digamos, ¿no? correcto. Este, pero claro, uno tiene que pensar que para los que están en el destino y que quieren fomentar el turismo del destino, lo que quieren captar es gente que gaste, ¿verdad? O sea, porque el turismo, antes que nada, es una actividad económica, ¿sí? Claro, Claro. Y entonces, por eso digo, no podemos hablar de óptimo, estoy de acuerdo contigo, no importa tampoco hablar de óptimo. Nosotros no somos economistas de los óptimos, ¿verdad? no, Nosotros somos economistas de otro tipo, ¿sí? jamás. Ahí está. Pero digamos, si uno dice, si yo quiero optimizar la actividad turística en un destino, voy a tener que tener en cuenta muchas variables, no solo económicas y quizá no principalmente económicas, ¿sí? Porque allí Elaine estaba hablando de algunos ejemplos claros de destinos que si no los cuidamos, los vamos a perder, Exacto. ¿verdad? Destinos que ya son irrecuperables. No sé, me estoy imaginando Benidorm ahora, por ejemplo, ¿verdad? Un destino que era un lugar natural, este, digamos que tenía sus atractivos, pero que sufrió un turismo masivo que ya no tiene vuelta atrás, ¿no?
Casi toda la ¿eh? Costa de Oro española, diría, ¿no? Mucho, sí, mucho de la costa ahora española. Y bueno, en Canarias, vos, Marcelo, que estuviste en Canarias, conoces bien también, ¿no? Y Sí, sí, bueno, sí. y lo que estaba diciendo, o sea, recientemente han comenzado estos movimientos antiturismo, ¿verdad? ¿Sí? Sim, e na Espanha é muito forte. También, y creo que en Portugal también, Particularmente ¿no, na Espanha. Elaine? Em También en Portugal, Portugal e Lisboa, en Sintra, Lisboa. já tivemos movimentos bastante fortes em relação a isso. Sí, Sí. sí, sí. É porque, como eu disse, eu, como moradora, não consigo viver no centro do Porto, por exemplo. Porque o que acontece? Muitos investidores de alojamento local compraram as habitações no centro do Porto de Lisboa e tiraram aqueles moradores, tiveram que ir para as periferias. E eram pessoas que viviam ali há muitos anos, os idosos que viviam ali perderam o direito à habitação por conta de grandes investidores, de Airbnb, Booking, enfim. Turismo é muito complexo. Es un sistema complejo, efectivamente. Exato, exato. Efectivamente. Bueno, no sé, se nos fue un poco el tiempo. Si alguien quiere decir algo más rápido, alguna pregunta más. Elaine me mandó el trabajo, si alguien lo quiere, se los puedo pasar, ¿verdad? Sim, com Y certeza, Disculpen, pode passar. sí, ¿puedo hacer una pregunta? cómo no, cómo no. Bom dia, Elaine. Eu sou da área do turismo, não, da economia, e eu gostaria de saber tudo isto que vocês fazem todo o trabalho da academia. Qual é o vínculo com a indústria do turismo? Não sei se sou clara com a pergunta. Sim, é claro. E também é uma grande discussão que tem-se sempre qual é o vínculo disso tudo que se faz com a indústria. Eu posso falar do nosso caso específico por conta dos nossos projetos. Nós temos muitos projetos europeus e uma das exigências dos projetos europeus é que, além da academia, também tenhamos a indústria trabalhando junto conosco. Então, o nosso vínculo está sempre tentar buscar as necessidades da indústria, é o olhar da indústria. Por exemplo, temos agora projetos, o que os hotéis de Bragança precisam, o que as agências de receptivo precisam. Então, no desenvolvimento de rotas, por exemplo, eu agora participo de um projeto que é sobre turismo industrial na região do Rio Douro. Nesse projeto, as agências de receptivo locais foram chamadas para ajudar na delimitação das rotas de turismo industrial. Então, não é algo fácil, nós temos uma grande dificuldade e sempre uma grande discussão. Já vivi no Brasil e essa era a discussão, aqui em Portugal é a mesma, da relação academia e mercado, mas de alguma forma tenta-se. Aqui nós tentamos via projetos de fundos europeus em que existe essa obrigatoriedade da relação mercado e academia. Não sei se respondi, Valéria, um pouquinho da minha experiência. Compreendi. Muito obrigado pela De resposta. nada. Disculpa que no podía. Digamos, Valeria, igual de cualquier manera es un tema muy interesante. Digo, la academia seguramente está muy vinculada con la industria y con los hacedores de políticas en el turismo, ¿verdad? Muchas veces el problema es que, digamos, sea la industria que los hacedores de política, en vez de recurrir a la academia, recurren a consultorías o a otro tipo digamos, de empresas, llamémosle así, ¿verdad? Pero digamos, así como te dijo Elaine, te podemos nombrar muchos casos de colaboración entre la academia y la industria. Por decir uno solamente, y ya le hago publicidad a nuestro próximo workshop en, que tendremos en Colonia de Sacramento, ¿verdad? En el próximo workshop de Colonia de Sacramento, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo en conjunto con el Buró de Turismo de Colonia, ¿verdad? Que está interesado en la promoción de eventos en el destino, por ejemplo, ¿verdad? Así que
digamos, hay muchos ejemplos. Muchos de los trabajos de investigación que aparecen publicados en las revistas académicas nacen de un problema de colaboración entre la industria o los destinos y la academia, ¿verdad? El trabajo que presentó hoy el AINE es un trabajo, digamos que es mucho más académico, pero que trata, digamos, de ofrecer información para los hacedores de política, ¿verdad? O sea, para los que hacen política del turismo, es importante entender cuál es la relación entre el desarrollo del turismo y el crecimiento económico, cuál es la relación entre la dinámica del turismo y el desarrollo económico de un destino, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces el trabajo del AINE un poco lo que muestra es eso, digamos, cómo el turismo puede ser un factor de crecimiento económico y cómo el turismo puede ser un factor de desarrollo económico. Que a su vez todo eso se vio complementado con la discusión que estábamos teniendo recién con Marcelo, ¿verdad? Y el AINE, de también cómo el turismo puede ser un factor de perjuicio para un Claro. destino, ¿verdad? ¿Ok? Más o menos creo que con eso tenés un panorama, Sí, digamos, sí, ¿no? súper interesante. En realidad, me parece un insumo indispensable y también me parece que agrega mucho valor cuando es colaborativo y están todas digamos, todos los lados en la mesa. Así que sí, no, me pareció muy Efectivamente, interesante. Muchas gracias. efectivamente. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta corta? ¿Algún comentario corto? Si no, bueno, Elaine, muito obrigado por la presentación. Esperemos mantenernos en contacto. Ya saben de lo de Colonia. Y bueno, a todos, muchas gracias por participar. Y nos vemos la semana que viene. La semana que viene, como siempre, miércoles a las 10 horas de Uruguay. Bueno, Gracias. Chao, gracias, Pronto. gracias a Mais chao. uma Gracias. todos. vez, muito Chao, que obrigada pasen pelo bien. convite. Até logo. Gracias, gracias, Elaine.